Olá pessoal, bem-vindos de volta. Voltamos agora com a nossa programação do Sanarcon, da segunda dose. Vocês acabaram de ver aí uma reprise da nossa primeira dose, né, durante esse tempinho de almoço. E agora todo mundo já alimentado, né, vamos continuar aqui nossa conversa sobre ciência. Dessa vez eu trago aqui com vocês Rubens, né? Rubens é formado em medicina pela Unimes desde 2012. Ele é médico tenente temporário. Fez pós-graduação em Medicina da Família em 2015 e é especialista em Medicina do Trabalho desde 2018 e agora ele é CEO da SOS Plantão desde 2014, que é uma startup de health tech com um sistema de gestão para escalas hospitalares, né? Isso que traz muitas vezes uma dificuldade aí de gestão, né? A pessoa alinha em planilhas loucamente e aí a pessoa troca ali dentro do WhatsApp e ele vai explicar para a gente uma melhor forma de gerir que não seja pelos grupos de WhatsApp ali por planilhas, certo? Então, bem-vindo, Rubens, pode se apresentar e eu deixo aí vocês com ele. Obrigado, Railson. Já vou botar aqui a apresentação, então. Agradecer o convite da Sanar, né? Bem-vindo a todos aí que estão nos acompanhando. Falar um pouquinho para vocês hoje de um problema recorrente, muito comum na área médica, não só na área médica, como na área de saúde como um todo, que é a parte de gestão de escalas. Então, eu trouxe hoje para vocês aí um título bem específico, né, fazendo um convite aí, já dá para entender sobre o que vai ser nossa palestra, que é como fazer gestão de escalas sem depender dos grupos de WhatsApp, né, sem depender dos grupos de WhatsApp. Então, hoje em dia, a gente tem muito uma prisão brasileiro, gosta de fazer grupo para tudo, né? Então, faz grupo da família, faz grupo dos amigos, faz grupo para tudo, então, inclusive, faz grupo até para fazer a gestão da escala, o que muitas vezes traz diversos problemas que eu vou trazer para vocês aqui, né? Então, falando um pouquinho sobre gestão, esse mundo da gestão de escala, dos hospitais, né, como funciona esse processo. Então, me apresentando, né, já falou um pouquinho, eu sou formado em medicina desde 2012, já fui tenente temporário no Exército em 2013, fiz pós-graduação da família, fiz residência em oftalmologia também, mas acabei entrando para a área de medicina do trabalho, que é onde eu atuo, juntamente com a minha startup, que é o SOS Plantão, que a gente vem desenvolvendo desde 2014. Então, como funciona mais ou menos esse processo aí de gestão, quem são os players aí nesse mundo e como que ocorre? Então, geralmente, um hospital, quando ele vai tratar da gestão de escalas, ele não quer ter esse trabalho, né? A instituição em si, o hospital, seja público ou privado, já lida com um monte de problemas, né? Tem a parte de prontuário, evolução, medicação, logística, tudo, equipe, pagamento. Então, tem uma série de problemas que ele já lida e ele não quer lidar com a gestão de escalas. Então, geralmente, o que ele faz, né? Ele contrata alguém, ele terceiriza essa gestão de escalas médicas, de enfermagem como um todo, né? Então, ele vai contratar, geralmente, se for um hospital público, uma OS, que é uma organização social, né? Ou se for um hospital privado, pode ser um médico PJ, que tem uma empresa ali, e esse médico PJ vai fazer a gestão da escala desse local, né? E aí, como que eles falam? Médico ou OS, né? A gente não quer saber como que você vai fazer, eles querem só a entrega. O hospital quer só que não tenha furo na escala, que todo dia tem um médico lá, né? Então, o paciente que vai lá e usa o hospital e está lá o médico todo dia, não sabe, não tem a noção do que é esse dia a dia, essa luta que quem gera a escala faz para manter a escala sempre com alguém lá no dia, sempre preenchida com o médico, né? Então, quem é a pessoa que vai fazer isso? É o gestor da escala. Então, seja ela uma OS, uma empresa que tem ali a gestão de várias escalas, vai ter sempre a figura do gestor de escala, né, que é quem organiza a escala, e aí, ou a empresa PJ, às vezes vai ser um médico, que vai ser a empresa como um todo, e vai ser o gestor da escala. Qual que é a função do gestor da escala, né? Organizar a escala, né, como um todo, agregar a equipe, colocar a equipe nos dias corretos, né, alocar o médico certo para cada tipo de plantão, ou seja, o médico com mais experiência no plantão mais complicado, o médico não tendo experiência ali em conjunto com algum médico com mais experiência, ele vai fazer esse jogo de cintura no hospital dele para também alocar o médico certo para cada tipo de plantão, né? Garantir que não haja furo na escala, mesmo até, às vezes, pessoalmente, né? Ele, se for o médico, cobrir aquele furo pessoalmente ou terceirizar para um membro da sua equipe e tal, garantir que a escala vai ser completa, né?
a dor dele, que é um dos principais, atualizar as trocas da equipe em sua planilha. Então, essa que é uma das grandes dores que ele tem, de ter que atualizar ali a troca diária, várias trocas que ocorrem, quanto maior a equipe, maior o número de trocas, e atualizar, deixar sempre a sua planilha atualizada, que são planilhas manuais, que ele usa hoje em dia, eu vou explicar um pouquinho, né? Enviar a produtividade da equipe para pagamento, padronizar o atendimento da sua equipe, né? Ou seja, garantir que no seu hospital, na gestão da sua escala ali, do pronto-socorro, que seja, haja ali uma congruência a nível de medicação. Então, ele vai querer que a sua equipe medique de uma certa forma, ou tenha ali, pelo menos, um alinhamento, né, até mesmo pelos medicamentos que estão disponíveis na sua rede, se for uma rede pública no caso, e resolver as buchas do plantão, né? Ou seja, a briga, a confusão entre equipe, problema que aconteceu, atraso, enfim, resolver a bucha ali daqueles plantões que ocorreram. Então, a gente sabe que, na verdade, esse gestor de escala feliz que vocês estão vendo aí não é bem assim. Ele, na verdade, tem 30 anos, mas aparenta que tem 80 já, tem cheio de problema, acúmulo de funções, né? Então, a gente sabe que o gestor de escala, quando junta tudo isso, tem que fazer tudo isso praticamente sozinho, acaba que se estressa, é cansativo, ele não consegue dar conta de fazer essa gestão de forma limpa e organizada, devido a esse monte de problema que ele tem para resolver, né? Então, como é que ele faz a escala dele hoje em dia? Como é que normalmente a gente vê, e aí foi aonde a gente viu essa dor, e foi lá atrás que eu iniciei mais ou menos essa iniciativa de trazer uma solução, né? Ele vai ter ali escalas manuais, né? Vai ter ali uma planilha de Excel, uma planilha de Google, no Google, onde ele vai organizar a escala dele de maneira manual, colocar ali as pessoas nos dias. Ele vai também ter que formatar essa planilha, de certa forma, no Google ou no Excel, né? Fazer uma planilha personalizada para a realidade dele, existem milhões de possibilidades. Ele vai colocar os médicos nos dias da semana. E aí ele vai usar também os grupos de WhatsApp, né? Que aí que eu comentei no começo, a gente acaba sendo escravo, aonde dentro desse grupo do WhatsApp, além do pessoal discutir questões sobre o plantão, vão também trocar os plantões entre si. Então os médicos trocam ali em forma de texto. Isso dá muita confusão para o médico, que tem que ficar achando essas trocas no texto ali do chat, do WhatsApp, né? E tem que ficar atualizando manualmente cada troca. Então o cara, quando terminou de fazer a planilha ali finalmente, né? Tá tranquilo ali à noite, vai dormir, aí chega uma mensagem de plantão que tem que voltar de novo para a planilha e trocar ali aquele plantão que alguém trocou pelo chat manualmente. O que isso gera, né? Gera uma confusão, tanto para o gestor, nesse sentido de ter que ficar procurando essas trocas, quanto para a equipe. A equipe como um todo, né, não sabe, fica confusa no chat ali do plantão, para saber se há plantões disponíveis ou não, né? Se algum plantão que foi passado já foi pego por alguém fora do grupo, uma conversa particular ou dentro do grupo, tem que ficar pesquisando no chat do WhatsApp. Então, ele fica com essa dúvida, não tem uma organização. O plantão e as mensagens são todas textos, né? Não há uma diferenciação entre o texto e o plantão. E uma coisa que acaba irritando os médicos são as notificações desse grupo, né? Então, ele está lá procurando, querer saber sobre o plantão, chega lá aquele bom dia grupo, né? Que é uma mensagem que às vezes o pessoal mais antigo do WhatsApp gosta de mandar uma figurinha, uma piada, um vídeo, coisa que não tem nada a ver com o plantão, e ele acaba silenciando esse grupo. Então, um dos problemas também que a gente vê é que os médicos que estão nesses grupos de WhatsApp acabam silenciam as conversas, e quando finalmente o gestor tem ali algum plantão que ele tem para passar para o grupo, ou algum médico está passando o seu plantão no grupo, em forma de chat também, ele não tem essa atenção, ele não acaba não sendo avisado que esse plantão está disponível, seja para os colegas ou para ele, né? Então ele silencia esse grupo e não tem ali um acompanhamento bom sobre esses plantões, e acaba sendo notificado de diversas formas, acaba sendo irritado, né? Pode causar um burnout médico, a gente sabe que é um assunto muito recente, né? Mas um dos motivos, um monte de grupo de plantão, um monte de notificação, fica ali querendo buscar plantão e desiste, silencia tudo e não é avisado, porque não há essa diferenciação entre plantão e textos ou figurinhas, tudo é notificado no WhatsApp, né? Então a gente criou, então pensando em tudo isso que eu te falei, essa dor que existe no mercado, foi que em 2014 eu iniciei o desenvolvimento dessa ideia de criar uma solução, e pensei, por que não existe então um WhatsApp para plantões, né? Um sistema onde possa ser feita essa troca de forma fácil, né?
E aí deixar o WhatsApp para falar com a família, deixar o WhatsApp para falar com os amigos, porque acaba que perde as conversas no WhatsApp, cheio de grupo de plantão, então acaba que polui o WhatsApp do médico, que tem um uso social, acaba ficando para trabalho. Então, em 2014 a gente começou a iniciar essa solução, que é o SOS Plantão. Então, eu sou o CEO, a gente desenvolveu essa ideia lá atrás, vem validando, vem crescendo desde 2014, e desde 2018, 2019, que a gente está já rodando no mercado e trazendo essa solução para diversos gestores de escalas ou instituições médicas hospitalares, ou também outros clientes que eu vou citar em seguida, que é o quê? A gente tem um gestor de escala web, ou seja, uma planilha inteligente na web, que acompanha as trocas da equipe, e um aplicativo para celular para a equipe. Então, a equipe vai ter no seu celular, né, uma forma mais organizada de trocar os plantões que eu vou falar em seguida. Então, como que funciona hoje em dia o nosso sistema? Como parece muito com o WhatsApp, né, essa forma de organização, são grupos também, grupos fechados, né, onde dentro dos grupos podem haver ali diversas escalas, né? Então, eles vão convidar as pessoas para fazer parte dos grupos deles, conforme a demanda da equipe, conforme a equipe dele for formada. Pode ser vários grupos, pode ser um grupo só, em várias escalas diferentes, por exemplo, um grupo com a UTI do Covid, a UTI clínica, ou pode ser um grupo da porta com a enfermaria, né? Ou 2 grupos, 3 grupos separados, depende de quem da escala pode fazer, quem da equipe pode fazer que tipo de escala, né? E aí ele vai convidar as pessoas do nosso sistema através de link ou e-mail e adicionar as pessoas e formatar o grupo deles e as escalas conforme a realidade dele atual. Então, vai ter uma facilidade muito maior na gestão, tanto para o gestor quanto para a equipe, que vai ter organizado ali em murais, em notificações, os plantões do grupo. Então, como a gente diferencia dentro do nosso sistema, a gente tem também o chat, que é possível conversar e tal, para substituir o WhatsApp como uma forma toda, né? Trazer a informação toda, tirar esse grupo do WhatsApp, trazer o fluxo de informação toda para o nosso sistema. E a gente tem também a diferenciação dos plantões dentro do nosso sistema, que o WhatsApp não tem. Então, dentro dos grupos, tem lá o mural com os plantões do grupo, quais plantões estão disponíveis, podem ver que estão disponíveis, quem que está no dia daquela escala, quem que vai estar no dia seguinte, quem já pegou o seu plantão, tem a agenda do próprio médico, né? Então, fica tudo mais organizado, mais fácil de visualizar, tanto para o gestor na web, né, quanto para o médico também, diversas formas de visualizar a escala. Então, os médicos vão trocar os plantões entre si através do nosso sistema. Então, a troca não vai ser mais via chat, vai ser via nosso sistema, né? Então, conforme o gestor criar a escala e alocar os médicos da sua equipe, a gente vai, após cada médico receber em seu aplicativo os seus plantões a fazer, eles podem trocar entre si os seus plantões. Então, tanto ele pode disponibilizar para o grupo, para aquele grupo que é apto a pegar aqueles plantões, pegar aquele plantão disponível daquele médico que disponibiliza para o grupo, tanto ele vai passar diretamente para um colega, diretamente que ele já combinou. Então, todas as trocas que são realizadas ficam computadas no nosso sistema e registradas todas as trocas e a planilha fica atualizada em tempo real. Então, o gestor não precisa mais ficar lá atualizando a planilha manualmente a cada troca. Toda a troca da equipe é avisada para o gestor, é avisada para a equipe, as trocas, e fica atualizada automaticamente no nosso sistema. Essas trocas já são registradas e fica tudo contabilizado como histórico, o dia da troca, tudo, né? Então, a gente também tem a possibilidade do check-in e check-out, né? Que a gente sabe que isso aqui é uma realidade mais para a CLT, né? O PJ, a PJ não trabalha tanto com controle de horas mais exatas, então é opcional para o gestor de escala usar isso ou não, mas é uma ferramenta a mais que a gente tem. Ele pode ter um controle maior da sua equipe de entrada e saída do hospital com check-in e check-out, uma folha de ponto via GPS. Então, tem como o médico, a equipe, o enfermeiro, enfim, registrar a entrada e saída do hospital via nosso aplicativo, e esse vai dar para ele um relatório de horas realizadas, né, de plantões dentro do seu hospital, de toda a sua equipe. Tem um controle também de horas entrada e saída. A gente também tem a parte de QR Code, né, que cada escala, cada grupo, cada escala do nosso sistema, ele tem um link que é referente àquela escala ou grupo. Então, o gestor vai ter um controle muito maior das suas escalas, se forem várias, através de QR Code. Ele pode ter na sua sala ali vários QR Codes com as escalas também para visualização rápida, porque essas escalas conseguem ser visualizadas pelo navegador, tanto quanto disponibilizar a escala em tempo real para os seus usuários do seu hospital. Então, hoje em dia, através da lei da transparência, né, que é uma lei estadual que tem em diversos estados, o estado de São Paulo também tem,
órgãos públicos e privados podem estar disponibilizando ali a escala em tempo real via QR Code para os seus usuários do hospital. Então, o paciente chega lá e quer saber quem tá hoje na escala, ele quer saber quem que é o médico que está no dia, se a escala está completa ou não, ele pode, se for o desejo do gestor, disponibilizar isso e o paciente vai lá sem ter aplicativo, sem ter nada, via QR Code, consegue ver a escala em tempo real. Serve tanto para mostrar para a equipe também, de uma forma fácil, às vezes a equipe não está toda ainda no sistema, ele consegue distribuir a escala em tempo real para toda a equipe também, se for o desejo dele, através de QR Code. Fica bem simples de visualizar, pode botar no conforto médico, pode botar na sala dele, pode botar na sala da diretoria do hospital, enfim, consegue ter uma visualização completa e centralizada de todas as escalas que ele possui. Aí, através dessa modernização, dessa implementação, a gente vai ter vários relatórios que o sistema consegue tirar, consegue imprimir, dando uma visão geral, tanto para a equipe quanto para o médico, dos furos, quantos plantões cada um fez. Então, a gente tem um relatório de horas diárias, que é um relatório que vai mostrar quantos plantões o médico fez no mês, quantas horas ele fez no mês, horas previstas, né, horas que foram atribuídas a ele, né? Se ele colocar check-in, check-out, que é o espelho de ponto, aí pode também contabilizar as horas reais, né? Então, vai dar para ele as horas mensais e diárias de cada médico, né? Então, quantos plantões meu hospital tem naquele dia, né? Quantos furos tem na minha escala, quantas horas de furos eu tenho para preencher, né? Então, eu tenho um controle aqui em tempo real também, acompanhando as trocas de quantos plantões cada médico da equipe tem, quantos que ele tem para fazer e tudo mais. E também consegue ver a escala para impressão também. Então, ele consegue visualizar a escala do mês todo, mandar para a equipe de uma forma mais organizada, mostrando quem está no dia, né, que também acompanha as trocas, então ele pode imprimir vários PDFs desse ou mandar por link para o pessoal, conforme as trocas forem acontecendo, vai sempre atualizando também esse relatório, né. A folha de pagamento, que também é um relatório que vai conseguir dar o total de plantões realizados pelo médico e qual foi o valor de cada plantão já somado, então ele pode mandar para o financeiro já bem mastigado, o pagamento a ser feito para cada médico, né? E o espelho de ponto, que é o que eu falei, que é o check-in, check-out, que ele pode também usar para a equipe dele, se for o desejo, de controlar as horas exatamente, de entrada e saída, né? Então, qual que é o objetivo, as vantagens para o gestor, né? É visualizar a escala de forma mais organizada, né? Identificar os furos em uma única tela, ou seja, ele vai poder ver todos os plantões disponíveis que ele tem a ser preenchido de forma mais organizada e atualizada em tempo real. Tem que ficar anotando ali, aquele já foi passado, aquele não foi, né? Ele consegue ver os furos em tempo real. Ter as trocas da equipe atualizadas automaticamente, né? Então ele não vai ter que ficar mais atualizando ali braçal, esse manual. Agora o sistema atualiza automaticamente, ele só acompanha as trocas e autoriza ou não, desfaz ou não, ele faz uma gestão fina da escala, né? Vai possuir ali relatórios completos de produtividade de pagamento para poder sobrar tempo para resolver as buchas do plantão, né? Então ele vai ter 30 anos e aparentar ter 30 anos realmente no nosso sistema, porque ele vai fazer só a gestão fina. A gente entende que o gestor de escala, né, ele tem como função principal não a gestão grossa, não esse trabalho braçal diário de acompanhamento de troca de escala, não. A gente ele tem que fazer a gestão fina da escala, resolver os problemas da escala, os plantões, modernizar o atendimento dos médicos, modernizar a equipe, captar médicos, né? Então a gente sabe que tem diversos outros problemas para fazer, para poder nosso sistema gerenciar, fazer o grosso para ele, né? E para o médico e para a equipe como um todo, né? Não só médico, a gente tem diversos clientes hoje, tanto para enfermagem, até escalas militares também, para policiais, guarda municipal, veterinários, todo tipo de escalas de turnos, qualquer local que trabalhe 24 horas, nosso sistema atende muito bem, né? Também até as empresas também já podem utilizar nosso sistema. A gente também tem alguns clientes que são empresas de outros ramos, né? Mas a equipe em si vai ter muito mais controle, ter uma agenda para os seus plantões. Então, cada médico, cada equipe tem uma agenda para os seus plantões, né? Para ele poder saber quando que tem os plantões para fazer, né? Trocar os plantões entre a equipe de forma organizada, então ele consegue saber quando alguém pegou o plantão dele, ele consegue ter o registro de que foi passado para aquele colega, aquilo fica registrado, fica até para uma auditoria, se for o caso, né? Para ele poder mostrar que foi feita aquela troca, né? Livrar o seu WhatsApp de notificações de grupos necessários, né? Ter um WhatsApp mais limpo, né? Lembrar das plantões que ele tem para fazer, então a gente tem um sistema de lembrete, vai lembrar o médico do plantão que ele tem para fazer, 1 hora antes, meia hora antes, o sistema avisa, né? É configurável
esses avisos, então avisa o médico para até ter menor taxa de absenteísmo, né? Também às vezes não tem uma menor taxa de turnover também, então os médicos vão lembrar dos seus plantões, que às vezes fazem plantão em um monte de lugar, troca um monte de plantão, às vezes esquece, estava aqui, então às vezes o gestor ligou, você tá, eu esqueci que tinha plantão aí, peguei faz tempo, ficou ali no chat perdido, então o nosso sistema ele vai só esse plantão e tem um controle maior dos plantões que tem a fazer. E tem um controle também, tem uma noção do seu faturamento, né? Através do nosso sistema ele vai ter uma noção ali já em tempo real, quais os plantões que ele fez, quanto foi o valor de cada plantão, para ele ter uma noção de quanto ele pode faturar naquele mês. Então, alguns dos nossos parceiros hoje são esses que estão aí, né? A gente tem diversos hospitais, clínicas utilizando o sistema hoje, né? Tem o Hospital Cidade de Guaianazes, o Hospital na Costa, tem o Hospital de Goiânia, distribuído pelo Brasil, nosso sistema atende todo o Brasil hoje em dia. A ideia é internacionalizar, né, para trazer para a América do Sul, porque é um sistema que a gente sabe que é uma dor que ocorre não somente no Brasil, a gestão de escala como um todo é uma dor mundial, então a gente sabe que outros países também podem utilizar nosso sistema, hoje em dia a gente está só no Brasil, então a gente tem diversos hospitais, mas também tem a Espaço Laser, que é uma clínica de depilação, que faz a escala de turnos dela também, que tem fisioterapeuta, tem outros profissionais também lá dentro, tem uma clínica veterinária também usando, tem outros tipos de clientes, lojas, fazendo seus turnos, seus funcionários dentro do nosso sistema que facilita para ele. É um sistema uma health tech, né? Mas também uma startup de RH também, a grosso modo, é um SaaS de RH, um sistema de orientação, de automação para RH também. Então, nosso objetivo é que o SOS Plantão cuide da escala, passa a tempo para o gestor, não somente cuidar do ajuste fino da escala, mas também para a sua família, ter mais tempo para curtir sua vida, aproveitar os seus momentos, e para aquela escravidão que ele sofre diariamente com o seu WhatsApp, né? Ficar ali diuturnamente acompanhando as trocas, vendo os grupos, vendo as conversas, para poder atualizar a escala, se ele vai deixar de ser escravo. A gente quer dar liberdade para o gestor poder ter a gestão do grosso da escala de forma automatizada, né? Muito mais inteligente. Bom, é isso, pessoal. Foi bem resumido mesmo. A gente pode abrir para dúvidas. Eu posso até falar um pouquinho também da parte de startups e tudo. Acho que era até as 3, né? Aqui estão nossos contatos. A gente tem Facebook, YouTube, todas as redes sociais, Instagram. Quem puder seguir lá a gente, dá uma força lá no Facebook, Instagram. Pode seguir a gente lá, a gente manda diversas notícias, atualizações, palestras que estamos participando. Tem nosso telefone comercial, esse QR Code aí já entra em contato com o nosso comercial. Então, quem quiser fazer um orçamento, entender como é que a gente pode atender a sua clínica, o seu hospital, como é que a gente pode facilitar a sua gestão, é só botar o celular na tela aí, que ele vai já abrir a conversa com o nosso comercial, ou entrar em contato através do telefone aí, que é o 13-99206-1010. Tem nosso site também, que tem várias informações, dá acesso ao gestor, que é onde você vai realizar a sua escala. A gente tem um sistema que vai personalizar a sua escala e montar a sua escala de forma mais organizada e facilitar a vida do gestor e da equipe. Muito bem, achei muito interessante a plataforma, né? E aí eu vi tudo que você trouxe assim, aí eu queria saber assim, isso nasceu de uma dor que você viveu no dia a dia, como é que foi esse processo, né, de pensar nessa ferramenta? Você não tem outras ferramentas no mercado para auxiliar? Como Sim, é que foi? Na verdade, assim, a gente lá atrás, em 2014, não existia, né? A gente foi inovador nesse sentido. A tecnologia também era outra, né? O nível de tecnologia que tinha para desenvolvimento também, havia muitas barreiras para desenvolvimento de aplicativo e tal. Lá atrás era mais difícil, até o próprio WhatsApp ele era muito mais simples, não mandava nem áudio, não mandava nem vídeo, era bem mais texto, né? Não tinha nada, muito mais figurinha, né? Então a gente sabe que lá atrás, eu sofri na pele isso como médico, na verdade, né? Quando eu voltei do Exército de Manaus, eu vim para Santos, acabei para procurar plantões. Falei, me põe nos grupos de plantões, aí tinha muito isso naquela época, de vários grupos de plantão, colocarem vários grupos de plantão, então eu perdi meu WhatsApp. Meu WhatsApp virou uma baita confusão, era só um grupo de plantão, né? E aí eu não achava as conversas com os familiares, não achava as conversas com os amigos, eu fiquei muito perdido nas conversas, eu falei, aí foi que deu a luz, por que não tem um sistema feito para isso, né? Como se fosse um WhatsApp de plantões, a ideia inicial era essa, né? E a gente foi desenvolvendo desde lá atrás essa ferramenta, e o mercado hoje é muito amplo, né? Até existem algumas ferramentas no mercado, mas a gente está focando na simplicidade. A escala, uma interface amigável,
fácil de usar para o médico, para a equipe, para os enfermeiros, fácil de usar para o gestor. Então, a gente tem hoje, nosso diferencial principal ali é a facilidade e a interface amigável. A gente tem um sistema muito automatizado, muito inteligente, que traz uma gestão, a descomplicação na gestão do gestor de escala e da equipe para tornar fazer algo prazeroso, que tenha vantagem para a equipe e para o gestor, porque a gente sabe que se não for um sistema que seja fácil de usar, que seja rápido de usar, que tenha ali um aplicativo para celular, só poder tocar o plantão e ajudar nessa integração, porque a gestão de escala depende da integração da equipe, né? O gestor tem que ter a integração da equipe, a equipe é uma gestão que tem a ajuda da equipe geralmente, acaba que volta para o WhatsApp e volta para a planilha, né? Então é um sistema que hoje em dia a gente está agradando muito, está crescendo muito por causa disso. A gente tem um sistema simples, de fácil implementação e de interface amigável e uso muito orgânico pela equipe e pelo gestor. A gente sabe que a vida do médico é super corrida, né? Aqui na Sanar a gente acompanha isso diariamente e aí a gente sempre busca trazer coisas de facilitar, assim, a gente fica muito feliz, né? Quando a gente vê essas ferramentas, essas inovações que vêm surgindo, né? Já é um caminho aí já há um tempo trilhado aí por vocês, mas é muito bacana. E o que eu acho mais interessante é que é um aplicativo que não necessariamente precisa ser utilizado só pelo médico, né? O médico também pode gerir ali outras áreas da vida, como a parte financeira que você falou, né? De conseguir fazer o cálculo ali, saber quanto é que ele vai receber no final A gestão de escala como um todo é um pesadelo sempre nesse assunto. Esse assunto é um assunto dogma, pesadelo. Você falar em gestão de escala é uma coisa complicada, é chata, é maçante. E a nossa ideia é justamente simplificar isso, é se tornar uma referência a nível de gestão de escala, para que esse bicho de sete cabeças que é a gestão de escala, que é como é feita hoje, seja simplificado, esse mundo seja um mundo mais cor-de-rosa, um mundo mais feliz, não esse mundo sombrio que é hoje, porque é complicado realmente essa parte. Tanto é que os hospitais, como eu falei no começo, não querem nem saber dessa parte. Eles não querem se envolver com isso. Eles contratam empresas, contratam pessoas, né, para realizar essa escala. E nosso sistema não exclui essas empresas ou essas pessoas. É uma ferramenta para essas pessoas agilizarem e melhorarem a produtividade do seu trabalho. É como o cara está quebrando a pedra com a mão, a gente está oferecendo a marreta para ele. Vai conseguir quebrar mais pedras, vai poder assumir mais escala, vai poder ter uma facilidade maior no seu dia a dia, tanto para ele quanto para a sua equipe. E também trazer resultado para a própria instituição, mostrando que tem uma taxa menor de absenteísmo, mostrando que o sistema lembra os médicos de vir no plantão. Então, a própria instituição, quando tem o seu gestor de escala usando o sistema, também tem um ganho a nível de absenteísmo, de melhoria nas trocas, de turnover também de médicos, ou seja, uma menor rotatividade de médicos também na sua escala, e acaba se integrando num sistema que traz para ele um conforto, bem para o médico, para a equipe é um conforto, é uma facilidade, e para o gestor também é uma ferramenta para facilitar o seu trabalho e da sua equipe financeira, RH, hospitais grandes, então nem se fala, né? Eu imagino, eu moro aqui, né, com pessoas da área da saúde e eu vejo essa problemática no cotidiano que é para eles, assim. Nosso tempo aqui está acabando, né, Rubens? Muito obrigado pela sua participação, por trazer essa informação. A gente vai continuar, pessoal, a sala de comunidade ela vai fechar, essa foi a última palestra aqui de nossa sala, mas vocês podem continuar curtindo o Sanarcom nas outras salas, a gente tem mais 3 salas abertas, e no final a gente ainda vai ter uma super palestra da Monja Cohen, que vai falar um pouco sobre esse momento que a gente está passando de pandemia e como passar por ele de uma forma mais tranquila, né? Aproveitem e vejo vocês na última palestra. Tchau. Obrigado, Neilson. Agradeço o convite aí, acesso plantão, pela oportunidade. A gente fica com o convite aí para quem quiser conhecer essa plataforma. O nosso site é sosplantão.com. Se você botar no Google SOS Plantão, está lá. Tá? E agradecer demais o convite. Espero ter ficado à altura do conversa. Está muito legal. Estou acompanhando várias palestras. Vou ficar, inclusive, mudar de sala agora também. Estou apresentando e participando também, que estou achando muito legal. Parabéns pelo conversa, está demais.
Obrigado, Rubens, foi ótima a sua palestra e trazer um pouco sobre, né, essa questão da gestão aí de escalas que muitas vezes não é falado, né, é falado sobre fazer as escalas, mas não quem gere. Então, é um ponto assim, importante assim, da gente discutir. Então é isso, galera. Até a próxima.